Anunnakis, os tais dos alienígenas do passado, sabe? Uma nova descoberta sobre eles parece que vai reescrever toda a história da humanidade. Isso aqui, senhoras e senhores, foi descoberto no Göbekli Tepe, lá na Turquia. Ai, Carol, mas como assim? O que é Göbekli Tepe? Gente, Göbekli Tepe é nada mais nada menos que as ruínas mais antigas da história da nossa civilização. Isso aqui tem entre 12 a 13 mil anos. E aí que está o grande porém. Porque, gente, as ruínas do Göbekli Tepe, elas foram construídas, sabe-se lá por quem e sabe-se lá para quê ou com qual propósito. Mas o que se sabe é que em cada um desses pilares do Göbekli Tepe, porque ele é uma estrutura circular cheia de pilares, cada um desses pilares conta uma história sobre determinado período no passado. Só que essa história é contada com símbolos, porque naquela época a escrita ainda não existia. E a gente sabe da história dos Anunnakis, que é uma história que data aproximadamente de 6 mil anos atrás. E dentro da história dos Anunnakis, nós temos a epopeia de Gilgamesh, que é uma espécie de um mito fundador que fala sobre Gilgamesh ter lutado com o seu inimigo e depois ele se torna amigo desse inimigo e juntos eles conquistam várias coisas. O grande ponto aqui é que Gilgamesh, ele era 2/3 alienígena e apenas 1/3 humano. Por quê? Porque os Anunnakis, gente, eles vieram para o planeta Terra e daí eles fizeram uma espécie de uma hibridização com os seres humanos. Essa é a história do povo sumério, pelo menos é isso que eles contam lá nas tábuas sumérias, né? Que os Anunnakis desceram aqui e tal, daí eles pegaram um humano, misturaram com um tipo de criatura que eles tinham lá e fizeram uma espécie de um ser híbrido, e daí então a humanidade começou a evoluir. Eles trouxeram agricultura, conhecimento, a própria escrita mesmo foi trazida pelos Anunnakis. E o Gilgamesh se encaixa dentro dessa história porque ele era um rei de uma fase de transição, ou seja, ele estava transicionando dos reis alienígenas para os reis humanos. E a gente conhece a epopeia de Gilgamesh apenas datando da época dos Sumérios, ou seja, de 6 mil anos atrás. Mas a imagem que foi encontrada no Göbekli Tepe, ela prova pra gente que a epopeia de Gilgamesh é muito mais antiga do que a gente imaginava. Porque lembra que o Göbekli Tepe não tem 12 a 13 mil anos e a história dos Sumérios só tem de 6 a 4 mil anos? Pois é, foi encontrada uma imagem de Gilgamesh no Göbekli Tepe. Ai, mas como é que eles sabem que era ele mesmo? Gente, o Gilgamesh ele é sempre representado pelos sumérios como sendo um homem barbudo entre 2 leões. Olha lá, senhoras e senhores, um homem barbudo entre 2 leões. Por que isso é importante? Principalmente, por que isso vai mudar a nossa história? Porque a gente achava que a epopeia de Gilgamesh era uma história suméria e não uma história antes do Göbekli Tepe, porque o Göbekli Tepe só documentou o que aconteceu. Ele não é a data exata da criação dessas histórias. Então, gente, a origem dessas histórias dos Anunnakis, ou seja, a chegada dos Anunnakis na Terra, dos alienígenas Anunnakis, é de antes de 12 mil anos e não de 4 a 6 mil anos. Traz pra gente uma noção de que essa hibridização que aconteceu, ou seja, essa preparação da humanidade é muito mais antiga do que a gente imaginava. Mas é claro, gente, que isso aqui é só a superfície da história, porque o assunto é muito complexo. A pesquisa que tá no site do Graham Hancock é muito grande e não dá para eu trazer tudo aqui num videozinho de 4 minutos, seria impossível. Aqui eu tô contando só a ideia central para vocês. Mas para quem gosta desses assuntos, eu recomendo que assista essa live aqui, que saiu no meu canal. Nessa live tem praticamente 50 minutos desse conteúdo e lá eu explico em todos os detalhes o porquê isso é importante e principalmente como isso pode transformar a maneira com a qual nós vemos os tais dos alienígenas do passado. Vou deixar o link para vocês nos stories. Se você me assiste na rede azul do Zuckerberg, o link está aqui embaixo no comentário.